Olá, paz e bem. Hoje, terça-feira, dia 9 de novembro. Mais um dia abençoado. Um dia que Deus fez para nós, fez para você. Um dia de graça, um dia de bênçãos. Convido você a fazer a leitura orante da palavra de Deus comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço pelo dom da vida. Te agradeço por esta pessoa que está me acompanhando agora com a leitura orante. Eu te agradeço, Senhor, pela família, pelos amigos, pelo trabalho, pela saúde. Te ofereço todo o dia de hoje minhas orações e obras, pensamentos, palavras, alegrias. Tudo isso, Senhor, eu te ofereço. Em união com o coração de teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Santa Eucaristia, pela salvação do mundo, que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja meu guia, meu amparo durante todo este dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. E com Maria, Mãe de Jesus, da Igreja, e com São José, rezo especialmente pela intenção das pessoas que estão com depressão, estressadas, desanimadas, que perderam o sentido da vida. Meu irmão, minha irmã, hoje nós celebramos a festa da dedicação ou consagração da Basílica de São João de Latrão, que aconteceu no século IV. Em nossa leitura orante, rezemos também pelas intenções das pessoas que pediram as nossas orações. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, João capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde da escritura que diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? E ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto do Evangelho? Procure ler atentamente. E qual o contexto da narrativa e quais personagens estão presentes? O que Jesus comunica aos seus discípulos e a nós? E quais palavras mais chamaram sua atenção? Os sumos sacerdotes e toda a aristocracia ligada ao templo se aproveitavam das festas religiosas para intensificar o comércio do câmbio de moedas. Valiam-se da obrigatoriedade que todo judeu piedoso tinha de oferecer sacrifícios e todas as longas distâncias que os peregrinos percorriam para chegar a Jerusalém a fim de comercializarem todo tipo de animais prescritos pela lei para serem oferecidos, abatidos em sacrifício. A moeda para a compra e doação voluntária não podia conter nenhuma efígie ou inscrição que pudesse denotar idolatria. Daí a necessidade de os compradores trocarem suas moedas pela moeda do templo. E a cena é dramática, com um chicote Jesus expulsa do templo comerciantes e cambistas, e a razão da atitude de Jesus, sentida como violenta pelos judeus, é dada pela evocação de uma passagem do profeta Zacarias: já não haverá mercadores no templo do Senhor dos Exércitos. Mais tarde, os discípulos vão encontrar no Salmo 69 uma justificativa para o que Jesus fez. A pergunta dos judeus a Jesus é pelo significado do gesto. Ao que Jesus responde, em primeiro lugar, que o templo construído por mãos humanas será destruído e passará. E, em segundo lugar,
revela um novo lugar da habitação de Deus. E Jesus é o verdadeiro templo, o lugar em que Deus habita. Ele é que será destruído na morte violenta numa cruz, mas reerguido pelo poder de Deus, com sua gloriosa ressurreição. O que o texto diz a você? E como você compreende os ensinamentos de Jesus? E quais sentimentos o Evangelho despertou em seu coração? Algumas palavras do autor Walter Gueder, em seu livro Convertei-vos e Crede no Evangelho, nos ajudam a compreender melhor o Evangelho de hoje aplicado à nossa vida. Jesus é a casa do Pai, a imagem do Deus invisível. É templo do Deus vivo, do qual o templo de Jerusalém e todos os demais templos são figura. Profanar a figura é desmerecer a realidade. Não podemos fazer deste templo motivo de interesses próprios, busca de vantagens materiais e pessoais. Jesus nos conhece por dentro mais do que nós mesmos nos conhecemos. E somente nos conheceremos em profundidade quando entrarmos em seu mistério. Se formos conhecidos por Deus, sua sabedoria nos conduzirá. Senhor, tu me examinas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Penetras de longe meus pensamentos, distingues meu caminho e meu descanso. Sabes todas as minhas trilhas. O que o texto leva a dizer a Deus? Coloque-se diante do Senhor. Ele é a sua casa e você é a casa do Senhor. Ó Jesus, verdadeira luz que ilumina a humanidade, viestes do Pai para ser nosso mestre e nos ensinar seu caminho na verdade. Vida e Espírito são as palavras que nos destes. Concedei-nos conhecer os mistérios de Deus e suas incompreensíveis riquezas. E mostrai-nos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus, que em vós estão guardados. Fazei com que a palavra habite em nossa vida e ilumine nossos passos. Fazei com que a palavra se espalhe rapidamente e chegue até os confins da terra. Ó Maria, Rainha dos Apóstolos e Santos Pedro e Paulo, seja o nosso exemplo, inspiração e guia. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Você se sente discípulo de Jesus? O seu olhar nesse dia será iluminado pela presença de Jesus, acolhido no seu coração, na sua morada e templo. O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma terça-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.